Sabe aquela máxima que todo mundo fala, que somos a média das pessoas que a gente convive? Eu tô levando isso muito a sério, sabe? Já que a gente é a média das pessoas que a gente convive, não tá tendo vaga para qualquer pessoa, não. E aí eu escolhi hoje para conversar aqui com a gente o Gabriel Costa, mineiro. Eu conheci o Gabriel, ele foi meu professor, eu fui aluna do Gabriel no Growth, do Gestão. E o Gabriel é uma das pessoas mais incríveis, mais brilhantes que eu já conheci, pois, né, aquele combinado. Claro, Pix. Né? Enfim. E o brilhantismo do Gabriel, o que eu acho mais legal, assim, o que me chamou muito a atenção, é que além de toda a expertise, conhecimento, de tudo que ele faz, de tudo que ele ensina, é a forma prática e fácil que ele ensina. Eu amo isso. Eu sou muito pragmática. Então, aquela coisa enrolada, aquelas planilhas, aquelas coisas, não consigo. O meu lado é mais artista. E o Gabriel, mesmo as coisas complicadas, ele consegue ensinar, consegue expor de uma forma muito simples, muito clara. E aí eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho com a gente. Obrigada, querido. Nada, eu que agradeço. Vamos ver se Seja bem-vindo. Vamos ver se eu vou corresponder a essa expectativa toda, né? Claro que vai. Vamos lá. Gabriel, olha só, sempre que eu trago um convidado, as pessoas elas sempre me perguntam muito e a gente faz essa associação em relação a empreendedorismo, a carreira, a sucesso, ligada com essa questão mesmo de imagem, né, com essa coerência, com inteligência visual, com brand, com marca pessoal. Porque ainda hoje, assim, tem muitas pessoas que ainda relacionam a questão da nossa imagem muito só com questão de beleza, sabe? De beleza, de estética. Tem pessoas que são ainda mais radicais, que acham que é uma coisa quase que fútil, que supérflua, que inútil, e a gente sabe que não é. Então, eu gosto sempre de fazer esse gancho com empreendedores fodas igual você, né? Porque aí tô roubando a sua autoridade, que eu não sou boa, brincadeira. Mas aqui, antes da gente falar isso, conta um pouquinho da sua trajetória, para as pessoas entenderem um pouco. Beleza. Eu sou de BH também, né? Então a gente já tem essa proximidade aí. Acabou que muito, né, eu fui fazer faculdade de engenharia de alimentos, na verdade, e aí eu vim aqui para Campinas, né, na Unicamp. Eu achei um negócio super interessante, mas não era o que eu queria fazer. Eu cheguei a trabalhar na Unilever também um tempo, mas não me pegou, assim. Eu acho a empresa animal, tem tanta gente próxima a minha lá até hoje, mas não é o tipo do trabalho que eu gostava de fazer. Não é o que brilhava, né, os olhos. Na verdade era bem chato, assim, né? Tá muito longe de brilhar o olho. Não brilhava os olhos, era chato mesmo. E aí eu entrei numa startup muito cedo, 2010. Estava na faculdade ainda. E lá dentro eu vi várias das coisas que eu gostava. Então, uma delas é um dinamismo muito, muito grande. Então, cada hora estudando e aprendendo alguma coisa. Tinha um aspecto de uma certa pressão, volume, né, ritmo, que também sempre me chamou a atenção. E aí foi indo, eu fiquei lá algum tempo, até que ela, né, não vingou, o que é super normal, especialmente para startups. E aí eu entrei numa empresinha pequenininha, lá de Floripa, chamada Resultados Digitais, que foi vendida mês passado por 2 bilhões de reais. E quando eu entrei na RD, ela era super pequenininha, tinha, sei lá, 200, 300 clientes, e eu saí, tinha 10 mil, 15 mil, não vou lembrar exatamente, já com expansão, né, com presença global, tinha comprado empresa. Então, a minha grande escola lá de crescimento, propriamente dito, foi na Resultados Digitais. E aí, logo depois, né, eu já estava fazendo muita coisa, eu fiz muita coisa com marketing, com dados, com uma parte de gestão, governança, produto, enfim, fiz muita coisa lá dentro. O Thales me chama para cuidar da parte de crescimento da Singu. Então, em 2019 eu me junto lá como diretor de marketing, sócio da Singu, e aí tem sido uma jornada também super diferente, mas super interessante dos últimos anos. Então, essa é um pouquinho da minha história. Da trajetória de sucesso.
E aqui, uma coisa interessante. O Gabriel, a gente está em processo, né, Gabriel? A gente vai fazer todo o processo de gestão de imagem, de construção de brand, marca pessoal, enfim. Mas quando eu conheci o Gabriel lá no Growth, G4, no depois G4, as conversas depois, né? Quando eu conheci o Gabriel e tal, já tinha outra imagem do que você tem hoje, era uma coisa muito mais casual, despojada e tal. E nas conversas que a gente foi tendo, você me falou já dessa sua preocupação e dessa vontade mesmo, de entender como realmente construir sua marca, se posicionar através da sua imagem, transmitir de fato quem você é através da sua comunicação não verbal. Você já queria fazer isso. De onde que surgiu? Quando que você começou a pensar nisso assim e você viu que ia fazer diferença na sua carreira? Ótima pergunta. Eu nem sei se eu te contei direito essa história, na verdade. Mas, na prática, eu sempre fui o completo avacalhado. Eu sempre fui bermuda, chinelo, camiseta, ia trabalhar assim. E querendo num ambiente de startup, ainda mais quando eu entrei, que era muito pequenininha, ela realmente não se importa com isso, ela se importa com os seus resultados e tal, de forma direta, né? Então, de fato, eu nunca preocupei com isso, inclusive eu achava bem bobeira, tipo assim, porra, que frescura. Besteira, isso não tem nada a ver. E, de fato, sempre trabalhei muito, entreguei muito, e eu ia progredindo, e até era um reforço positivo das coisas que eu achava. Até que eu tive um feedback, na verdade, né, do Eric, que é o CEO da RD, eu trabalhei muito tempo com ele. Foi para mim e para mais uma pessoa lá da RD, que a gente estava junto, e ele pegou e falou assim, olha, Mineiro, elogiou um tanto, né, isso aqui você faz muito bem, isso aqui muito bem, papapá, mas... É o mas, né? É o mas que corta o coração. Que mata. Dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, não. Tá tudo bem, vamos parar por aqui, deixa o mais para depois. Mas apesar disso, eu sou super grato a isso, na verdade. O que ele trouxe foi assim, cara, vocês, né, eu e mais uma pessoa, vocês têm o que eu chamo de postura universitária. Então, assim, você é um moleque inteligente, que entrega bem, ambicioso e tal, mas por causa dessa postura... E aí a postura não é só o jeito de vestir, é o jeito de falar, é o jeito de se posicionar, enfim, tudo. Comportamento, tudo. Tudo. E, por exemplo, eu falava muito palavrão. Então eu ainda falo hoje, mas é muito mais pontual e agride menos o negócio, mas antes era meio molecote mesmo. Né? Assim, Molecão mesmo. E, putz, foi um negócio muito interessante, porque quando eu ouvi isso, e ele falou assim, pô, eu não confio... eu não fico confortável em colocar vocês para conversar com um investidor, por exemplo, para colocar vocês para conversar, ter uma conversa mais estratégica e tudo mais. Apesar de confiar muito no trabalho, esse aqui já é um bloco que não desce bem. E aquele foi um negócio muito impactante, assim, porque, por um lado, ele quebra uma crença que eu tinha, né? Meio que as pessoas não se importam com isso, e sim... E veio da pessoa literalmente mais importante da empresa que podia dar aquele feedback. E eu sou super grato porque eu acho que tem dois contextos. Poucas pessoas acho que têm o privilégio de receber um feedback tão curto e grosso. E poucas pessoas aceitam bem o feedback curto e grosso. Exatamente. E aí, modéstia à parte, eu acho que eu aceitei, e eu acho que é menos de uma hora para outra, mas assim, aquele negócio ficou na minha cabeça. E a partir dali, nem foi tão imediato. Eu acho que teve um tempo uma digerida. Você entender. Foi quando eu comecei a me preocupar, de verdade. E aí eu busquei uma pessoa que já me deu acho que foi o primeiro banho de loja, assim, de sair do completamente avacalhado para um negócio legal. E na prática, até isso foi uma transformação engraçada, porque como aquela empresa era super descontraída, as pessoas já tinham uma certa imagem de mim, eu falei, cara, se eu aparecer aqui do dia pra noite aqui, vou ser mais coxinha do Brasil. Sofrer bullying. Vou sofrer bullying, até porque eu fazia bastante com as pessoas, então ela só tava esperando uma oportunidade pra me aloprar. E aí que eu realmente, assim, eu me preocupei tanto com isso, que eu comecei a ir bem vestido só sexta-feira. Que aí você falava que depois tinha um happy hour. Não, eu falava que era, enquanto as empresas tradicionais tinham o Casual Friday, que pra mim, como a empresa era sempre casual, que era o Formal Friday. E aí, então eu falei assim, não, sexta-feira pra mim vou fazer o oposto, vai ser o meu Formal Friday e vou começar. E a primeira semana, nego me enchendo o saco.
Segunda semana ele me enchendo o saco. Terceira semana enchendo o saco. Na quarta, tipo, já não fez tanta diferença. E aí, em vez de um dia, eu fui 2. Depois, em vez de 2, fui... E pronto, mudei o negócio. Foi uma transição razoavelmente lenta. Não foi lenta não, mas ela foi aos poucos, né? E foi confortável, né? Essas transições, elas têm que ser confortáveis, senão você não sustenta. E esse é um negócio que, sinceramente, eu não contei pra ninguém o negócio durante uns 2 anos, assim. Por medo, preconceito bobo, assim mesmo. Depois que eu entendi o efeito que aquilo ali gerou, eu falei, que se foda, pode me encher o saco tanto que você quiser, tô melhor, tô bem, então tô nem aí. Aí foi um negócio interessante por isso, porque essa preocupação ela veio de um certo medo social mesmo, de julgamento e tudo mais, e eu acho que para homem isso ainda é mais chato ainda, mais complicado, né, então, né, qualquer tipo de brincadeira, qualquer besteira fica muito mais forte. Sim. Então, até um exemplo aqui, completamente backstage, eu comprei um pó para passar no rosto exatamente para não ficar oleoso. E aí no início eu falei, o nego vai me encher o saco desse negócio, mas todo mundo apoiou e falou, que bom, não fica aquele óleo ridículo, óleo, né, quando bate Exato. a luz. Então até um pouco desse desprendimento foi gerando assim. Então o meu gatilho foi esse. E assim, aí ao longo do tempo eu vi os impactos que isso gerou. Tanto, botar assim, internos, de autoestima e tudo mais, quanto de reconhecimento, mais dinheiro. Respeito das pessoas, né? Credibilidade. Então eu cobro mais hoje pelas coisas. E é lógico que não é só a roupa que me faz cobrar mais, mas um bom trabalho, um bom case. Então o pacote completo eu acho que ele ajuda muito na composição dessa história, nessa credibilidade e tudo mais. Sabe? Exatamente. Esse finalzinho aí, você deu uma deixa perfeita, porque é exatamente isso, sabe, Gabriel? As pessoas, às vezes, elas falam assim, o que importa é o resultado, o que importa é o que você faz, é seu conhecimento, óbvio, né? Seu resultado, seu conhecimento, isso impacta. Muito, né? Isso importa muito, mas não faz sentido nenhum você não pegar todo esse know-how, essa expertise, esse seu resultado e alinhar também com a sua imagem. Perfeito. Né? Não adianta, só ser bom é pouco. Você tem que ser bom e você precisa parecer bom. As pessoas não têm como adivinhar, as pessoas não têm como olhar para você e entender quem você é. Eu falo muito o seguinte, assim, tem gente que chega pra mim e reclama, tipo assim, eu faço de tudo, sabe? Meu trabalho é bom, meu resultado é bom e tal, mas, poxa, as pessoas não me dão credibilidade, as pessoas não me dão a confiança, o respeito que eu queria. E eu brinco que eu já tentei achar uma forma mais sutil de falar isso, mas é o jeitinho bibi fofa de ser, porque eu sou fofa. As pessoas te tratam exatamente como você pede para ser tratado. Isso é um fato. O ser humano, ele é muito visual. Então, por exemplo, eu acabei de te conhecer, você não está com o seu currículo na testa. Eu não sei dos seus valores, da sua educação, dos seus resultados, nada. A única coisa palpável que você está me dando para eu fazer um julgamento de você é sua imagem. E aí, se você tem uma imagem, por exemplo, completamente desleixada, é impossível eu entender que o seu trabalho é bom. Entendeu? Meu cérebro, ele entende que você é desleixado, e se você é desleixado, provavelmente e é muito seu custoso trabalho... provar o contrário, né? Esse é o ponto. Todo dia você tem que provar que você é bom, que você sabe o que está fazendo, isso é muito cansativo. Teve um segundo ponto nessa história que eu acho que ele, se antes eu tinha dúvidas ainda, eu acho que ele veio e marretou, assim. Porque eu contei. A única pessoa que eu contei foi um cara que é muito amigo meu mentor, ele chama Ionan Fernandes. Foi meu chefe na RD há muitos anos atrás. E aí no almoço eu contei essa história e contei o que eu estava fazendo. E ele falou assim, porra, mineiro, animal. Aí eu não estava esperando exatamente isso, né? Cara, primeiro, tem uma porrada de executivo que tem isso, eles só não falam, mas todo mundo tem. Beleza, essa é uma delas. E o segundo, que a minha tese sempre foi deixa eu falar, né, que eu convenço. Então essa ideia de, exato, se você me der a oportunidade de mostrar o que eu sei, provavelmente você vai ficar feliz, vai respeitar e tudo mais. O problema é que talvez você nem me dê a oportunidade do negócio. E aí o que ele falou foi exatamente isso. Ele falou, cara, o problema é que você tem que
se provar antes. E aí, tipo, de repente tem gente que não te dá essa oportunidade, ou simplesmente forma a imagem e vai embora. Exato. Então esse é um negócio que aí reforçou muito, estava muito no início ainda, e eu falei assim, putz, definitivamente vale a pena eu botar energia nesse negócio aqui, sabe? E trabalhar a sua imagem mesmo. É exatamente isso, assim. Eu recebo também esse questionamento às vezes, assim, das pessoas falarem, ai, mas aqui, eu tenho 100% de certeza do resultado que eu entrego, quando o paciente, o cliente está na minha frente, ele fica satisfeito, eu passo a credibilidade, e aí é exatamente isso. Eu tô assim, eu tenho certeza. Quando a pessoa está na sua frente, você consegue. Mas você tem que entender que existe um caminho para a pessoa estar na sua frente. E às vezes é isso. Hoje, no cenário que a gente vive, a gente é muito mais observado do que a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas. Então, às vezes, a pessoa ela já te descarta, ela não te dá nem oportunidade de você mostrar quão bom você é, porque ela já te descartou, porque você não passou credibilidade para ela, não tem jeito. E um dos pontos principais, assim, aí eu quero saber se você concorda comigo. Quando eu vou dar palestras, treinamentos, as pessoas acham engraçado uma frase que eu uso. E eu sempre falo, gente, a gente consegue fingir tudo. Você consegue até fingir tudo por um tempo também, né? A gente consegue fingir as coisas por um tempo. A única coisa que a gente não consegue fingir é segurança. Segurança tem cheiro. Você pode pôr a roupa, você pode fingir mil coisas, pode fingir até que você sabe o que você não sabe, mas fingir segurança é muito difícil. E todas as pessoas que passam por esse processo, a gente fala muito da questão de como vai ser visto pelo mercado, pelas outras pessoas, mas a transformação mais incrível que eu acho é disso, é dessa segurança que traz. Que é o que eu sempre falo, quando a gente se olha no espelho e a gente se entende, porque a nossa imagem, ela tem que ser nada mais, nada menos que a extensão da nossa personalidade, não é um personagem. E aí eu falo, primeiro a gente se compra para depois a gente conseguir se vender. Você sentiu isso? Você sente isso? Eu sinto, eu acho que eu já tenho há muito tempo, na verdade, algumas coisas que eu falo que elas estavam meio que prontas pro próximo movimento, assim. Porque, de um modo geral, eu tenho bastante convicção na minha história, nos cases, nas coisas que eu estou falando. Eu acho que tem alguns elementos também, altura, voz, tudo isso já compõe, que meio que ganhei de brinde, né? Já veio de fábrica ali. Mas, de fato, eu acho que faltava alguns elementos, assim. E aí depende, claro, de um público. Então, se eu chegava num público que eu sabia que era um tipo de pessoa XYZ, ou que eu admirava por um motivo A, B e C, ou que estava numa posição tal, aí tudo isso ainda não era suficiente na história. Então, de um modo geral, eu não tinha problema. Pertencente, mais ou menos. Né? Exato. E tem uma coisa muito, muito doida, né, que eu te falei naquele nosso primeiro almoço, que eu falei assim, putz, eu não sei se pela minha origem, né, e condição antes e tal, que né, eu era bem mais simples, assim, mas tem muito lugar, especialmente aqui em São Paulo, que eu ainda fico desconfortável em entrar. Ficava mais, hoje fico menos. E eu sei que eu ganho mais dinheiro que muita gente que tá ali. Mas ainda assim, eu acho que realmente esse aspecto da confiança, dependendo do ambiente, putz, me matava muito rápido. Assim. Então, quando vai corrigindo, acho que essas coisas e melhorando esses aspectos, de um modo geral é isso, uma autoconfiança maior, uma autoestima melhor. Nunca tive o problema de me prejudicar, né, a falta de confiança e autoestima, mas em algumas situações ou ambientes realmente era um negócio que me travava um pouquinho. Assim. Né? Ou no mínimo eu não me sentia bem, não me sentia confortável, achava que aquele lugar não era pra mim, ou não era, eu tava fora, sabe? Não tem aquele pertencimento mesmo. Parece que não pertencia. E esse case que você contou é muito interessante, Gabriel, porque, tipo assim,
trabalho com isso há quase 11 anos, eu tenho 14 mil horas de atendimento, então assim, eu quero escrever um livro de cases, de todos os cases que eu tenho. Só que olha só, você teve a oportunidade, tudo bem, você até perdeu uma oportunidade de crescimento e tal, mas a pessoa te falou por quê, ela te deu a chance de melhorar. E o que mais acontece... A maioria não tem isso, exatamente. Né? As pessoas perdem oportunidades, portas são fechadas, perdem promoções, e não sabem o porquê da coisa. Perdem dinheiro, negócios, pessoas e não fazem ideia do que é. É o que eu mais recebo, às vezes, no escritório, sabe? Você olha para a pessoa, assim, são pessoas com um currículo invejável, sabe? Com conhecimento, com puta potencial e com uma carreira completamente desgovernada. E às vezes não associa que é isso, porque assim, como eu falei, você pode ser o melhor no que você faz. Como que eu vou saber? Entendeu? Você precisa, quando uma pessoa não te entende, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de se fazer entendida é totalmente sua. Perfeito. Então, por isso que é tão importante, é isso, é juntar mesmo, sabe? Eu brinco quando a pessoa fala, então você defende que imagem é mais importante que conteúdo. Aí eu sempre brinco, amor da minha vida, o que é mais importante, seu braço direito ou sua perna direita? Entendeu? Então não são excludentes, né? São completamente complementares. Eu tenho a mesma teoria do ponto de vista ali de marketing, vendas e tal, né? Você inclusive certamente conhece, a audiência conhece. Se certamente conhece alguém, vamos botar assim aqui, no mesmo campo que você, que trabalha com você, alguma empresa, que você sabe que o seu produto é melhor, que o seu serviço é melhor, que o seu atendimento é melhor, e ela ganha muito mais dinheiro. Nossa, isso ela cobra muito mais inteiro. caro. E o meu ponto que eu falo é, o produto, ele é muito importante do meio para frente. Do tipo, você tem um bom produto, se o seu atendimento for muito ruim, não adianta, ninguém volta, a pessoa cancela e tal. Então o produto ele é muito, muito importante. Mas na prática, ganha o jogo, as pessoas mais bem-sucedidas, as empresas mais bem-sucedidas são as que vendem melhor, não as que têm o melhor produto. E aí a analogia é muito simples, né? O maior banco não é o melhor banco. Exatamente. A maior petrolífera não é a melhor. A maior empresa de qualquer coisa não é a melhor empresa daquela coisa. Todo mundo fala assim, o chocolate que a minha prima de não sei o que faz é muito melhor que o da Nestlé. Beleza, mas e aí? E aí? Eu acho que esse é o ponto principal. Mas é exatamente e é isso, tem a ver com as pessoas, tem a ver com as empresas, com as marcas, é a mesma filosofia. Total, se aplica a tudo. E é juntar tudo isso mesmo, visual, postura, comportamento, oratória, né? Atratividade é treinável. E eu preciso finalizar falando para vocês o que eu falo o tempo inteiro e ponham isso na cabeça. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. A ciência explica, garante e a gente vê isso no dia a dia. Só que a atratividade não está relacionada à beleza, a sex appeal, como as pessoas acham, também está, mas é uma coisa muito mais ampla. Realmente é essa coisa treinável de você Como chama o livro saber... mesmo que você fala? Capital Erótico. Tem um outro livro que aí já é da minha área, que é o chama Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é a mesma coisa, ele mostra 6 coisas, né, 6, enfim, que influenciam muito a persuasão, e uma delas é isso, é um pouco da atratividade, que passa confiança, que passa isso, e as pessoas compram mais. Elas meio que nem sabem por quê. Exato. É tipo assim, eu não sei por quê, mas eu estou disposto a pagar mais por isso. Eu preferi esse me passou mais segurança. Independente, assim, eu repito isso muito, independente do que você faz, sabe, Gabriel, se você vende um produto, se você presta um serviço, a verdade é que as coisas hoje, elas estão virando muito commodities, a gente sabe disso. E aí, o que faz uma pessoa escolher entre um profissional A e B, que está ali mais ou menos no mesmo nível, que tem mais ou menos o mesmo produto? É desejo. E desejo, a gente consegue despertar desejo nas pessoas quando a gente se conecta nelas. E aí, tudo isso, dessa imagem, dessa comunicação não verbal, é quando você consegue trazer o seu público e se conectar com quem você quer. Maravilhoso, querido. Brilhamos. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Beijo, valeu, gente. Obrigada.